Amados, tudo bem com vocês? Pastor Christian passando aqui para deixar mais um recadinho de Deus ao seu coração. Amém? Na verdade, eu estou aqui para fazer uma regravação. Sábado, em nosso culto, nós, no Ministério Vindas Águas, no qual eu sou pastor, ali na cidade de Nova Trento, eu dei continuidade a uma série que nós estamos gravando no nosso ministério, uma série que eu recebi de Deus, chamada Excelência versus Perfeccionismo. Deus nos deu 12 dicas, 12 instruções para superar a tentação do perfeccionismo. Nós sabemos que Deus é um Deus da excelência, que espera que nós possamos fazer as coisas para Ele com excelência. A palavra de Deus diz: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente, não é verdade? No entanto, nós temos aprendido que a excelência, ela não acontece do dia para a noite. A palavra de Deus que a luz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até se tornar dia perfeito, né? Filipenses 1:6 diz que Deus começou uma boa obra na sua vida, na minha vida, e Ele é fiel para completar. Então nós temos aprendido que enquanto a excelência não é alcançada, enquanto o padrão que nós tanto almejamos não é alcançado, enquanto sonhos, promessas não chegam, existem alguns segredos, algumas instruções que Deus tem nos dado. Na verdade, Deus nos deu 12 instruções para a gente superar essa tendência ou esse desejo pelo perfeccionismo ou pela perfeição, né? Na verdade, o perfeccionismo é considerado uma doença da alma. O problema que a gente está querendo aqui elucidar e sanar é a questão da perfeição, né? A perfeição, ela só é alcançada, ela só será alcançada no dia que nós, de fato, fomos transformados. A palavra de Deus diz que nós vamos receber um corpo incorruptível. Está escrito lá em Coríntios: nós vamos receber um corpo incorruptível e seremos transformados como num piscar de olhos. Isso no dia que a gente se encontrar face a face com Jesus, o Senhor, o autor e consumador da nossa vida. Mas enquanto esse dia não chega, nós estamos num processo de lapidação contínua. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que aquele que é santo, santifique-se ainda, né? Então, é um processo de santificação, de purificação, dia após dia. Então, sábado, no nosso ministério, eu compartilhei lá na igreja, duas instruções para a gente poder superar a tentação do perfeccionismo. A primeira foi, na verdade, a sétima instrução foi: saiba que você será medido com a mesma medida que medir. Esta instrução já está no meu canal do YouTube, Christian Zunino, né? Esta instrução foi gravada lá. Na verdade, a gente gravou só o áudio. Gravamos só o áudio nesse culto de sábado. E o áudio da 8ª instrução se perdeu. E porque se perdeu, a gente vai gravar aqui ao vivo no meu Instagram a 8ª instrução para superar a tentação do perfeccionismo, ou a tentação da busca excessiva pela perfeição. Então, a 8ª instrução é: vença o medo, desabafe, tire suas dúvidas. Vença o medo, desabafe e tire suas dúvidas. Afinal de contas, ninguém tem bola de cristal. Por que dessa instrução? Muitas vezes pode acontecer na caminhada, pode acontecer algum tipo de situação que venha ferir o seu coração. Isso pode acontecer no relacionamento conjugal, pode acontecer no seu relacionamento com seu filho, um relacionamento com um professor em sala de aula, um relacionamento com um patrão, com um líder, com um pastor, um relacionamento entre pastor e discípulo, discípulo-pastor, relacionamento entre patrão e funcionário, funcionário e patrão. Então, em qualquer tipo de relacionamento, podem acontecer situações que venham separar uma pessoa da outra. A palavra de Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que existe um tempo de abraçar e um tempo de se afastar. Então, muitas vezes o tempo de se afastar ele chega, né? E
enquanto, para que haja uma reconciliação entre as partes e o tempo de abraçar retorne, né? Precisa haver diálogo, precisa haver relacionamento. Nós precisamos perder o medo de desabafar, o medo de tirar as nossas dúvidas. Seja bem-vinda aí, minha esposa, Patrícia Zunino. Então, amados, eu compartilhei no culto sábado sobre essa instrução. Vença o medo, desabafe e tire as suas dúvidas. As pessoas não têm bola de cristal. Às vezes nós temos dúvidas e por conta dessas dúvidas nós ficamos feridos, ficamos magoados, não entendemos a outra metade, não entendemos o nosso semelhante. E tudo que está faltando, o que falta na verdade é diálogo, o que falta é comunhão, o que falta é relacionamento, o que falta é a gente aprender a se abrir. Muitas vezes o nosso orgulho nos impede de abrir o coração, de tirar as dúvidas, né, de fazer perguntas, ok? Então, eu separei alguns textos bíblicos aqui para compartilhar com você. Mateus 10, 28 vai dizer: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, olha só, não tenha medo daqueles que matam o corpo e não podem matar a alma. Tenha medo antes daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então nós não precisamos ter medo do ser humano. Nós não precisamos ter medo das pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, assim como eu e como você. Então não precisa ter medo de desabafar, não precisa ter medo de pedir ajuda, não precisa ter medo de fazer perguntas, de tirar suas dúvidas daquilo que você não está entendendo, daquilo que você pensa diferente. Ok? 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. Quando a gente se aproxima de Deus, isso eu aprendi com a minha esposa, né? Como é que a gente faz para vencer o medo? Como que a gente faz para vencer o pecado, né? Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais forte eu fico. E quanto mais forte eu estou, mais coragem eu tenho para vencer o pecado, para vencer o medo, para vencer qualquer tipo de tentação. O problema do ser humano é o seu distanciamento de Deus. O que faz com que o ser humano tenha medo, o que faz com que o ser humano peque, é seu distanciamento de Deus. Nós temos que ser como o rei Davi, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a beleza da sua formosura e aprender mais no seu santuário. Quando eu tenho esse desejo de estar na casa de Deus, na presença de Deus, o tempo todo perto dele, quanto mais perto dele eu tenho o medo, quanto mais perto dele eu estou, o amor dele me enche e o amor dele expulsa todo medo. Então, na presença de Deus há abundância de alegria e não há nenhum tipo de medo. Então eu não preciso ter medo de nada e nem de ninguém. Eu só preciso temer ao autor e consumador da nossa fé, o Criador dos céus e da terra. Em Provérbios 27, do 5 ao 6, a palavra de Deus diz: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Deus ama aquele que é sincero, que com os sinceros ele tem intimidade. Então nós precisamos ser francos. Nós não podemos ser daquele tipo de pessoa, né, que dá um tapinha nas costas e que fala mal por trás, né? A palavra de Deus diz em Tiago que nós não podemos falar de um outro irmão, ok? Nós não somos juízes. Então nós temos que ser pessoas transparentes, pessoas sinceras, que tenham coragem de falar olho no olho, face a face, né? Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama, fala a verdade. Quem ama, aprende a falar olhando no olho. Quem ama, não esconde as coisas. Quem ama, aprende a desabafar, fazer pergunta, tirar dúvidas e não guardar sujeirinha no coração. Porque sujeirinha no coração faz a alma ficar doente, ok? Provérbios 27, 17.
O ferro afia o ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Então olha só, Provérbios 27:17 diz que assim como o ferro foi feito para afiar outro ferro, o amigo foi feito para afiar outro amigo. Um irmão foi feito para afiar outro irmão. Semelhante deve afiar outro semelhante. Ok? Então não tenha medo de desabafar, de conversar, de tirar dúvidas, fazer perguntas, perguntar aquilo que você não entendeu para o seu semelhante, para o teu cônjuge, para o teu filho, para o teu patrão, para o teu funcionário, porque quando nós nos calamos e ficamos em silêncio, o salmista vai dizer no Salmo 32, versículo 3, que enquanto ele se calava, os seus ossos secavam. Então a pessoa que ela guarda as coisas no coração, ela não desabafa, não bota para fora, a tendência dela é ficar doente emocionalmente. E se eu quero ter saúde emocional, eu preciso aprender a desabafar, eu preciso aprender a conversar, botar as coisas para fora, ter diálogo, relacionamento. Quando a gente se cala, a gente adoece. Da mesma forma, eu preciso desabafar com Deus, né? Através de uma vida de oração, de diálogo com Deus, de comunhão com Deus, eu posso também desabafar as minhas melindres, aquilo que está doendo no meu coração, aquilo que eu não entendi, as coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu preciso, através de uma vida de oração, compartilhar com Deus, desabafar com Deus, para o meu coração não adoecer, ok? Isso vai trazer saúde espiritual e emocional, uma vida diária de comunhão, de oração, de intercessão, de diálogo com Deus, ok? Lucas 8:10, Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então Jesus, com estranhos, ele falava por parábolas, mas com seus discípulos, com aqueles que ele tinha intimidade, principalmente Pedro, Tiago e João, ele falava face a face, ele revelava os segredos do reino. Jesus não tinha nenhum tipo de dificuldade de se relacionar, de ter comunhão com os seus discípulos. Com estranhos, eu torno a dizer, ele falava por parábolas, mas com seus discípulos ele falava face a face, ele tinha intimidade, ele se relacionava com os seus discípulos. Lucas 8:10. João 15:15, Jesus vai dizer: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Olha só, chega um momento no ministério de Jesus, chega uma fase no ministério de Jesus, que ele chega para os seus discípulos e ele diz: olha, a partir de agora eu já não chamo vocês mais de servos, mas eu chamo vocês de amigos, porque tudo que eu tenho recebido do meu Pai, eu tenho compartilhado com vocês. Olha só, Jesus entra ali num grau de amizade com seus discípulos. Quando a gente é amigo um do outro, amigos não têm segredos, amigos não escondem as coisas um dos outros, amigos não usam de má fé, amigos não usam de truques, segredinhos. Com uma amizade verdadeira não há segredos, não há coisas ocultas, até porque tudo aquilo que está em oculto vai ser revelado, diz a palavra de Deus. Então amigos verdadeiros abrem o coração um para o outro, pedem ajuda um do outro, compartilham as coisas um com o outro, não há nenhum tipo de dificuldade. A dificuldade existe quando não existe uma amizade verdadeira. Finalmente, Tiago 5,16. Tiago 5,16, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Olha só que segredo poderoso para quem deseja ser curado na sua alma, curado no corpo, curado no espírito, para quem deseja ter saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional. Aprenda a desabafar, aprenda a confessar a tua culpa, a confessar os teus erros. Confesse os seus erros uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados.
Queridos, eu tive a oportunidade de fazer faculdade de administração de empresas, e uma das matérias na faculdade de administração é a psicologia. Então eu fiz meses, né, mais de 6 meses de psicologia, de psicanálise, né, e a gente aprendeu a teoria desenvolvida por Sigmund Freud. E Freud ele defende essa teoria, né, do ser humano receber cura através do desabafar, né? Então, basicamente, o que um psicanalista, um psicólogo faz, ele induz, né, a pessoa, o paciente, a abrir o coração e compartilhar as suas dores. Quando um paciente ele está compartilhando as suas dores, abrindo o seu coração diante de um psicanalista, diante de um psicólogo, ou até mesmo um psiquiatra, ou até mesmo um neurologista, naquele momento, quando a pessoa está abrindo o coração, está revelando o que está fazendo doer o coração, a pessoa ela é curada. Agora eu pergunto para você, será que foi Freud que descobriu isso? A palavra de Deus mostra que não. Na verdade, a Bíblia Sagrada já tinha o segredo aqui há mais de 2.000 anos, aproximadamente 2.000 anos atrás. Né? Aproximadamente 2.000 anos atrás, Tiago, irmão de Jesus Cristo, né, escrevendo a carta de Tiago, ele já havia compartilhado o segredo. Né? Na verdade, antes ainda, né, o rei Davi, lá no Salmo 32, o rei Davi viveu lá muito tempo antes de Cristo. O rei Davi ele já tinha compartilhado o segredo. Olha, enquanto eu me calei, os meus ossos secavam. Mas a partir do momento que o salmista desabafou, ele foi curado. Né? Foi curado, mas a cura, a gente sabe que a cura total do rei Davi ela aconteceu pelo confronto do profeta Natã, né? A palavra de Deus diz que o profeta Natã veio até o encontro do rei Davi e ali ele confrontou o rei Davi do seu pecado. E o rei Davi ele vai dizer aquela frase, né? É digno de morte a pessoa que fez tal coisa, né? Natã conta uma historinha para Davi, e aí Davi diz, olha, é digno de morte, essa pessoa aí merecia morrer, essa pessoa que fez essa injustiça aí. E aí Natã olha para Davi e disse, pois é, você acha que essa pessoa deveria morrer? Aí Davi disse, sim, essa pessoa aí deveria morrer. Aí Natã olhou para o rei Davi e disse, olha, eu quero dizer que essa pessoa é você. Essa pessoa é você. E aí caiu a ficha de Davi. Davi percebeu, né, a gravidade do pecado que ele tinha cometido. Né? Para quem não conhece a história, Davi cometeu adultério com Batseba. E pior de tudo, além de cometer adultério, ele fez com que um funcionário dele, Urias, né, fosse para frente da linha de combate, no pelotão de guerra do exército de Israel, e acabou ali assassinando, né, o funcionário Urias. E então Davi cometeu adultério, Davi cometeu homicídio e achava que nada disso era grave, né? Estava tudo tranquilo, né? E até que Natã, enviado por Deus, confrontou o pecado de Davi. Ali Davi ele percebeu a gravidade do erro dele. E a partir daí, então, Davi chorou amargamente. Né? Se a gente for ler o Salmo 32 e o Salmo 51, o Salmo 51... no Salmo 51... a partir do versículo 10, ele vai dizer assim, ó, eu vou ler o Salmo 51 todinho, viu? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justificado quando falas, e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Olha só, quando a gente está em pecado, a gente perde a alegria. A gente perde a alegria. A gente perde a alegria quando está em pecado. Porque você quer ter a restituição. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A minha esposa que está aqui pregou sobre isso numa igreja esse final de semana, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Você sabe qual que é o antibiótico para o ser humano? É ele estar em paz com Deus. Quando a gente está em paz com Deus, em obediência com Deus, fazendo a vontade de Deus, vivendo a chamada de Deus para a nossa vida, em santidade, diante de Deus e dos homens, a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe por que muitas vezes falta alegria para o ser humano? Por causa do pecado. O pecado rouba a alegria. É isso aí. Olha só, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará a tua retidão. Abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Não te comprases em sacrifícios, senão eu os traria. Não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de retidão, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O que eu acho mais tremendo do Salmo 51, quando Davi está confessando o seu pecado, né? O cabeçalho aqui diz, né, ao diretor de música, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio a ele, depois de Davi haver cometido adultério com Batseba. O que eu acho mais lindo desse salmo, da confissão de Davi, é que ele vai encerrando o salmo, declarando uma das pérolas da palavra. São um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Senhor teu Deus. Amados, o principal sacrifício que Deus quer do ser humano se chama humildade. Uma pessoa humilde, uma pessoa quebrantada de coração. Diga-se de passagem, humildade é a próxima, já vou cantar a bola aqui, né? O próximo item da lista, né? O 9º item da nossa série Excelência e Perfeccionismo, a gente vai estar falando sobre humildade. Mas isso daí vai ficar para o sábado à noite, lá no templo do Ministério Vinde às Águas. Hoje eu estou encerrando aqui a nossa 8ª dica, a nossa 8ª instrução para poder vencer a tentação pela perfeição. Vença o medo, se aproxime mais e mais de Deus através de uma vida de oração, de intimidade com Deus. Faça como Davi, queira estar na presença de Deus. Sucote, casa de Deus, presença de Deus. Né? Queira estar em Sucote, queira estar na presença de Deus, queira estar no ambiente de Deus, queira estar imerso na atmosfera de Deus. Né? Queira estar nesse lugar de comunhão com Deus. Aí você vai vencer o medo. Vencendo o medo, aprenda a desabafar com Deus e desabafar com uma pessoa de confiança. Procure teu pastor, procure teu cônjuge. Se precisar, procure um psicólogo, um psicanalista, alguém que você confia,
mas não guarde no seu coração mágoa, não guarde no seu coração ressentimentos, não guarde no seu coração sujeirinhas, porque isso daí vai roubar a sua alegria, vai tirar a sua força e vai adoecer o seu coração. Você quer ter saúde emocional, você quer ser uma pessoa alegre, feliz, aprenda a abrir o teu coração. Amém? Beijo no seu coração. Está aí a 8ª instrução da nossa série Excelência versus Perfeccionismo. Se você se interessou por esse tema, Excelência versus Perfeccionismo, eu aconselho você, entra no meu canal do YouTube, Christian Zunino com CH, H, uma das letras do nome de Deus, né? Quando Deus fez uma aliança com Abrão, pegou uma letra do nome de Deus, no nome de Abrão, que passou a se chamar Abraão, no hebraico Ibrahim, se tornou Ibrahim. Né? Eu sempre digo que na letra, no meu nome eu também tenho essa bênção de ter uma das letras do nome de Deus. Né? É Christian com CH. Christian em português, Christian é um nome em inglês, né? Em português significa cristão. Então, entra lá, Christian Zunino, no YouTube, Christian Zunino, no YouTube, procura lá a playlist Excelência versus Perfeccionismo. Lá nessa playlist Excelência versus Perfeccionismo, você vai encontrar todas as minhas mensagens da série Excelência versus Perfeccionismo. Valeu? Beijo no coração, compartilha esse vídeo, se fez bem para você, tenho certeza que vai fazer bem para mais pessoas.